Olá, boa tarde. São 16 horas e este é o Justiça Agora. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, autorizou prorrogação do inquérito que envolve o presidente Michel Temer. O ministro Luiz Roberto Barroso autorizou que a Polícia Federal continue as investigações do inquérito dos portos. Isso até que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido da instituição de mais 60 dias de trabalho diante desse assunto. A decisão do ministro Barroso tem em vista o recesso judiciário, que começa na próxima segunda-feira. As investigações da Polícia Federal apuram se o presidente Michel Temer editou um decreto para favorecer empresas do setor portuário. Por 6 votos a 3, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que trabalhadores de todo o país podem decidir se querem contribuir com os sindicatos que representam as categorias ou não. A discussão chegou ao STF após a aprovação da reforma trabalhista no ano passado, que mudou, entre outros pontos, a obrigatoriedade da contribuição sindical. O primeiro a se manifestar na sessão plenária de hoje foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele considerou que as alterações definidas na reforma trabalhista do ano passado, envolvendo a contribuição sindical, não violam a Constituição. A Constituição não criou, não constitucionalizou, mas também não vedou. Deixou isso à discricionariedade política do Congresso Nacional. Ele acompanhou o entendimento do ministro Luiz Fux, que na sessão de quinta-feira já havia votado por deixar a critério do trabalhador a opção pela contribuição sindical. Não se pode admitir que a contribuição sindical seja imposta a todos os integrantes das categorias econômicas e profissionais e, ao mesmo tempo, que a Carta Magna determine que ninguém é obrigado a se filiar ou se manter filiado a uma entidade sindical. Entendimento contrário teve o ministro Edson Fachin, que também já havia votado. Relator do processo, o ministro defendeu a obrigatoriedade da contribuição. Sem pluralismo sindical, a facultatividade da contribuição destinada ao custeio dessas entidades pode se tornar um instrumento que obsta o direito à sindicalização, que inequivocamente foi reconhecido pela Constituição. E corre-se, portanto, aqui potencial real risco de atingir o seu núcleo essencial, vale dizer, existência e cumprimento de obrigações constitucionalmente previstas. O voto foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, que citou a falta de uma alternativa para a arrecadação dos sindicatos, a partir do momento em que a contribuição deixou de ser obrigatória. Poder-se-ia ter feito no Congresso Nacional alguma substituição ou algo gradativo, mas do dia para a noite, da noite para o dia, se subverter todo esse sistema sem ter uma regra de transição, sem ter uma preparação para a substituição desse financiamento, eu penso que aí é que está a grande fragilidade do ponto específico que estamos a discutir. O ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que cabe ao trabalhador a decisão de contribuir e manteve as mudanças trazidas pela reforma trabalhista. A própria Organização Internacional do Trabalho não endossa esse modelo de contribuição compulsória. O sistema é bom para os sindicalistas, não é bom para os trabalhadores. Existem no Brasil 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores. No Reino Unido existem 168, na Dinamarca 164, nos Estados Unidos 130 e mesmo na Argentina existem 91. Então, uma coisa fora da ordem. Os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio também acompanharam a divergência. A última a votar foi a ministra Carmen Lúcia, por manter a contribuição sindical facultativa, conforme entendimento da maioria dos ministros. Considero que essa mudança leva a um novo pensar a forma de a sociedade trabalhar e lidar com o Brasil em todas as categorias. Também considero que, mesmo que fosse considerado um tributo, e acolho as observações do ministro Marco Aurélio em seu voto no sentido de não assim considerar, mas mesmo que fosse, tenho que não há nenhuma agressão ao que a Constituição estabelece, que poderia, como foi, alterado na forma ajustada e, ao final, promulgada pelo Congresso Nacional. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a programação da TV Justiça.